Vamos receber aqui no Bastidores CNN o deputado federal Ricardo Salles, que foi o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Essa PEC ficou conhecida, deputado, como PEC das drogas, aprovada na CCJ, agora com a sinalização do presidente Arthur Lira de que vai encaminhar uma comissão especial para se debruçar sobre o assunto. Uma proposta que criminaliza porte e posse de qualquer quantidade de droga. Boa tarde, deputado. Bem-vindo. O senhor estava assistindo com a gente a fala do presidente da República. O senhor concorda com o que disse o presidente Lula? Veja, Tainá, o judiciário não tem que se meter em assuntos do legislativo, né? Quando o presidente Lula diz que o Supremo não deve se meter em tudo, na verdade o Supremo não tem que se meter em nenhum aspecto que diga respeito à formulação de política pública ou de mérito de quaisquer propostas. Quem tem que decidir mérito, quem tem que decidir política pública, são os representantes da sociedade que têm voto, ou seja, o Executivo e o Legislativo. Deputado, acho que é a primeira vez que o senhor concorda com o Luiz Inácio Lula da Silva aqui na CNN Brasil. Eu quero continuar discutindo sobre esse assunto para falar sobre a CCJ. Houve aprovação na CCJ. O senhor concorda com essa decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de colocar na comissão especial antes de levar para o plenário? Veja, Gustavo, essa é uma obrigação regimental, né? Quando se trata de PEC, você tem que instalar a comissão especial e ela, por sua vez, tem que tramitar pelo menos por 10 sessões legislativas. Essa é uma questão regimental. Então, o presidente Lira está fazendo, aliás, ele tem feito, em grande medida, uma defesa importante da independência do legislativo, né? Evitando que haja uma invasão de competências. A democracia só se estabelece de forma plena quando um poder respeita a esfera de competências dos outros poderes. E o Arthur Lira tem tido esse papel de defender o Congresso Nacional através da Câmara dos Deputados. O Pedro Venceslau está em tela também, deputado, e tem uma pergunta. Vai lá, Pedro. Deputado, na segunda-feira vai ter a reunião do Colégio de Líderes, onde vai se definir um pouco qual vai ser o ritmo de tramitação da proposta na Câmara dos Deputados, mas é certo que não vai ser agora antes do recesso. Queria saber qual que é a sua ideia de cronograma, se é possível, de fato, que ela seja aprovada até antes das eleições municipais, ou se o mais provável é que fique para depois das eleições municipais. Veja, Pedro, é possível, embora seja um cronograma apertado. Eu explico por quê. Na verdade, você tem, os partidos devem indicar os membros que comporão a comissão especial, e, obviamente, os partidos têm cada um o seu tempo, alguns deles não querem indicar ou vão ter mais dificuldade em selecionar nomes, né? Então, esse é um aspecto. Depois de instalada e indicados os nomes, como eu disse, você tem que tramitar essa comissão especial por 10 sessões. Então, eu não sei se nós temos prazo entre indicação de nomes, 10 sessões congressuais para fazer isso antes das eleições. Claro que se funcionar como reloginho, dá para fazer, mas precisa ser assim, muito justo. Então, é provável que seja depois das eleições municipais, embora possível que seja antes. Deputado, essa decisão do presidente Arthur Lira, na sua avaliação, é para valer ou é mais um gesto à oposição visando a sua sucessão na Câmara dos Deputados? Olha, Tainá, eu acho que é para valer. Ninguém instala uma comissão especial de análise de proposta de emenda constitucional se não for para valer, até porque, fim do prazo de trabalho dessa comissão especial, o passo seguinte é colocar em plenário. Não teria sentido você fazer a comissão especial tramitar e não colocar em plenário logo em seguida. Claro, pode haver aí uma questão de ter boa relação com a bancada conservadora, a bancada do BBB, como a gente brinca, que é o boi, bíblia e bala, mas não acredito que seja esse o fator determinante. De fato, o presidente Arthur Lira, como eu já disse aqui, tem feito essa defesa das prerrogativas da Câmara, e este é um assunto que é típico de mérito de decisão legislativa e de produção do Congresso Nacional. Deputado, tem alguns parlamentares de esquerda e centro que têm defendido uma solução de meio termo, ou seja, manter a proibição de porte e posse de todas as drogas, mas criar uma exceção em relação à maconha, assim não estaria indo contra o Supremo Tribunal Federal. O senhor concorda com uma solução de meio termo? Eu não concordo, acho que droga é droga, né? A sociedade não tem que ter essa tolerância com a maconha, como se a maconha fosse uma
um produto permitido, assim, não tem problema nenhum. Tem problema, essa é uma discussão de saúde pública já longamente feita, não temos tempo aqui de fazer essa discussão. Acho que é uma questão, inclusive, de uma agenda de guerra cultural que a esquerda quer fazer. Por isso que quer dizer, a maconha tudo bem, pode sair fumando maconha por todo lado. Aliás, hoje, por coincidência, um colega de vocês, jornalista, amigo meu, um grande jornalista, acabou de voltar de Nova York dizendo que a cidade está insuportável, o cheiro de maconha. Quer dizer, eu acho que a questão é muito simples. Não pode. Tem regra, tem lei, né? E se a gente ficar cedendo a cada milímetro, daqui a pouco isso aqui vira Sodoma e Gomorra. Pode tudo. Uhum. Pedro? Se o STF definir que a prerrogativa da quantidade de droga que pode ser considerado posse é do Congresso, isso pode ser considerado um gesto de boa vontade do STF em relação ao parlamento? Isso pode mudar um pouco a resistência a essa decisão do STF ou não? Veja, Pedro, essa questão de volume de posse, 25 gramas, 60 gramas, 40 gramas, ela é uma questão absolutamente subjetiva e não tem nada de jurídico. E não tendo nada de jurídica, ela cabe a quem exerce o papel político, né? O executivo nas suas competências, o legislativo nas suas. Não tem cabimento o judiciário se imiscuir em questões que não são jurídicas. São questões de formulação de política pública, de mérito de política pública. Isso cabe a quem tem voto. E quem tem voto, como eu já disse aqui, é o executivo e o legislativo. Portanto, se fizer essa decisão de remeter ao legislativo, só atenua, mas não resolve. Atenua, sim, claro, que você está dando o aspecto político da decisão a quem é político. Mas não é esse só o problema. O problema é se imiscuir numa decisão que deveria caber exclusivamente a quem representa politicamente os eleitores brasileiros. Qual é a temperatura-preço de hoje, deputado, para aprovação dessa PEC? Olha, Tainá, eu uso a frase do Chico Alencar, deputado do PSOL, portanto insuspeito para isso. Chico Alencar disse no dia da votação lá na CCJ, dizendo o seguinte, olha, essa PEC vai ser aprovada aqui na CCJ e sendo aprovada aqui, certamente será aprovada em plenário. E, portanto, será política pública. Quer dizer, este é um quadro, essa análise de que será feito dessa maneira, não é feito por mim, é feito pelo Chico Alencar do PSOL. Parlamentar, como o senhor tem visto, deputado, essa ausência do governo federal em muitos desses pontos de pauta de costumes? Lula evita, por exemplo, evitou por muito tempo falar do aborto, depois se posicionou. Hoje, depois de tanta discussão, fala das drogas. O senhor avalia que é uma tentativa de evitar um desgaste de imagem? Veja, Gustavo, o Lula, ele pode ser tudo, menos burro. Burro ele não é. E ele tem um termômetro político muito aguçado. Ele sabe o que é a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira não admite determinadas pautas progressistas, dentre elas a liberação das drogas. Quem decidir nesse sentido estará indo contra a maioria da sociedade brasileira. Não se trata de maioria no Congresso, é maioria da sociedade. E o Lula, que sabe bem o termômetro, ele sabe tirar o pulso do que pensa a sociedade brasileira, certamente sabe que se ele apoia uma proposta como essa, ele será politicamente penalizado por esse posicionamento. Como é que vocês, parlamentares, avaliam o posicionamento, muitas vezes, dos ministros, claro, né, sobretudo ali no bastidor, quando tentam se defender dessa coisa de estarem ultrapassando os limites, né, do legislativo, atravessando os limites do legislativo. Eles dizem, olha, nessa questão específica, eles costumam falar, tá, desde 2015 essa ação, o Congresso já poderia ter debatido isso, mas é sempre no momento em que o Supremo Tribunal Federal pega a bola para decidir sobre o jogo. Como é que o senhor, como parlamentar, avalia esse tipo de justificativa, né? Porque são duas justificativas. Uma do Congresso dizendo, não, está ultrapassando o nosso limite, e lá no Supremo eles dizem, não estamos ultrapassando, é porque eles estão deixando de legislar. Veja só, Tainá, politicamente, às vezes você deixar de legislar já é uma decisão política. Portanto, não cabe ao Supremo dizer, olha, já que vocês não tomam a decisão que eu quero que vocês tomem, eu vou tomar por aqui. Não é verdade. Ao contrário, eu acho que a decisão esperada dos órgãos do Judiciário deveria ser, esta matéria não é afeita ao Judiciário, ponto. A ação está indeferida, acabou. E deixa o Congresso decidir se levar 5 anos, 10 anos, 20 anos. Essa é uma questão do Congresso. Não é porque o Congresso demora
né, a decidir, que o judiciário passa a estar legitimado a decidir no lugar dele. Até porque, como já dito, aliás, hoje, eu vou fazer referência aqui ao próprio Chico Alencar. Hoje, dito ao pelo Chico Alencar, num debate que fez comigo, o próprio Chico reconheceu, falou, olha, não legislar já é muitas vezes uma decisão política. Não legislar. E não legislar não autoriza outro poder a se imiscuir nas competências do legislativo. Pelo que eu estou entendendo, deputado, então vocês de oposição já não contam com nenhuma resistência, né, da esquerda ou do governo nesse assunto. Olha, não, nunca é possível dizer assim, de maneira tão peremptória, mas tudo indica que, indo a plenário esta matéria, claro, passando primeiro pela comissão especial e indo a plenário em seguida, ela será aprovada com folga no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado, a gente está falando dessa decisão política de não legislar, que o senhor tem razão, muitas vezes é uma decisão política. Mas não cabe aí uma espécie de autocrítica em relação à judicialização no país da política? O senhor foi ministro do Meio Ambiente, lembra que todas as iniciativas quase do ex-presidente Jair Bolsonaro vinham uma ação do Supremo Tribunal Federal, o Supremo tinha de interferir. Agora, novamente, vem uma decisão, o Supremo Tribunal Federal tem de interferir. Também não é um excesso dos parlamentares entrando com ações no Poder Judiciário? Não, há um excesso absoluto, é evidente. Só que como a Constituição brasileira permite que qualquer um recorra ao Judiciário, né, você não pode proibir as ações de serem ajuizadas. Mas a resposta do Judiciário não deve ser deliberar sobre o assunto. Ele pode muito bem fazer aquilo que o ministro Marco Aurélio Mello já defendeu, que é a autocontenção. Você diz, olha, esta matéria não é matéria de mérito para o Judiciário. Ela não tem cunho jurídico, ela é uma decisão político-administrativa. E sendo uma decisão político-administrativa, não cabe ao Judiciário decidir, ele devolve a matéria, ou seja, ele não conhece da ação. Né? Quer dizer, você tem instrumentos para não fazer isso. Agora, é evidente, os partidos políticos, sobretudo os de esquerda, né, quem tem feito isso, são os partidos de esquerda com a agenda progressista. Tem judicializado isso desde o início, justamente porque perdem no voto, tanto nas eleições para o legislativo quanto dentro do próprio legislativo estrito sensu, e depois querem ganhar no tapetão com a ajuda de um apoio da agenda progressista nos órgãos do judiciário ou em alguns órgãos do judiciário. Pedro. Os juristas com os quais eu conversei, os constitucionalistas, dizem que apesar dessa decisão, mesmo se essa decisão for aprovada, se a PEC for aprovada no Congresso Nacional, o STF tem a palavra final. Como é que fica essa questão? Como é que o senhor avalia essa leitura que os advogados fazem? Veja, Pedro, eu acho que essa questão é muito delicada. Você ter uma proposta de emenda constitucional significa que você está alterando a Constituição. Ao alterar a Constituição, como é que pode um órgão que tem como função, né, verificar a constitucionalidade de matérias infralegais, até constitucionais, como é que pode ele dizer, não, eu sei que o órgão legitimado a mudar a Constituição a mudou, mas eu não concordo no mérito e não vou deixar valer. Quer dizer, essa é uma situação absolutamente absurda. Né? Você alterar a Constituição, a PEC, ela altera o texto constitucional. É equiparado a alteração de uma emenda constitucional ao próprio texto originário. Eles têm o mesmo peso. Então você tem uma Constituição no país que alguns juristas vão dizer, não, eu não concordo com o que fazem os legisladores e eu quero decidir de maneira diferente. Quer dizer, esse é um absurdo total. Deputado, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Obrigado, Tainá, Pedro e Gustavo Uri. Obrigado, deputado.